Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui na PAN para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 29 de janeiro de 2019. Primeiro mês já foi, gente. Olha aí, passa rápido. Publicidade marrom pegou mal. A campanha da Gendai Cosméticos. A empresa fez o que chamou de ensaio protesto com modelos sujos de lama, em referência ao desastre de Brumadinho. Depois se desculpou. Sexo não é um monstro. A afirmação é do Papa Francisco, que ontem defendeu a educação sexual nas escolas. Anitta conta tudo, ou quase tudo. Jornalista Léo Dias finaliza a biografia não autorizada, aí bem entre aspas, esse não autorizada da cantora. Daqui a pouco o Fefito vai dar uma série de spoilers. Queremos saber tudo, Fefito. Adoro! Já é! Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando, e você aí do outro lado é o nosso convidado especial. Vem nessa! Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos para a nossa hashtag de hoje? Vamos, Edgar. O que temos aí, hein? Continua com o assunto Brumadinho. Hoje a nossa tag é hashtag cadeia neles. Os responsáveis por esse crime precisam ser responsabilizados. Logo cedinho já teve engenheiro desse caso sendo preso, e essa hashtag vale também para todo mundo que desobedece o arcabouço legal que rege o Estado Democrático de Direito. Olha como eu falei bonito, olha como os redatores desse programa estão ganhando bem, Edgar. Arcabouço? Acabei de imitar a Tata Werneck agora, podem dizer se foi bom aqui na internet. Hashtag cadeia neles. Vamos participar do programa, opinar a respeito dos temas e levar essa hashtag bastante válida para os tempos de hoje, Edgar, para os assuntos mais comentados do país. Boa, outra maneira de você interagir já sabe, né? Ou não. Então anota aí, 11 931 7009, esse é o nosso número, o nosso WhatsApp. Você manda mensagens em vídeo pra gente, comentando o seguinte: o que deve ser feito com a Vale e os diretores da empresa? Dê a sua opinião. Aguardamos mensagens em vídeo, como eu disse, pelo 11 931 7009. No mais, você nos acompanha pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também pelo canal youtube.com/morningshowjp e pelas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha por lá, né? Dê o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só de entrada, hein? Dona da barragem que rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, a Vale, fez circular hoje nos principais jornais do país um informe de página inteira anunciando as seguintes medidas emergenciais: doação imediata de R$100 mil para cada família com vítima, doação em caráter emergencial de 80 milhões para a cidade mineira, construção de membrana de contenção de rejeitos no rio Paraopeba, a fim de evitar o desabastecimento de água no município de Pará de Minas, e a contratação de equipe especializada de psicólogos para dar assistência às vítimas. As ações da empresa, que perdeu 72 bilhões de reais em valor de mercado, tiveram ontem a maior queda de sua história na Bolsa de São Paulo. Vamos a Brasília, nessa abertura de Morning Show, falar com o Zé Maria Trindade. Zé, o vice-presidente Hamilton Mourão estuda aí o afastamento da diretoria da empresa. Como é que se daria esse processo? É possível que isso aconteça, Zé, já que a Vale é uma empresa de economia mista, quer dizer, tem governo, tem iniciativa privada. Como é que isso poderia se dar, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, a Vale foi privatizada, né? Mas o governo continua com ações e é o maior acionista da empresa, além, evidentemente, dos atuais controladores. O presidente em exercício, e nós estamos aí sob o comando do general Hamilton Mourão, né? Ele levou essa possibilidade para alguns integrantes do governo que já avaliam ali a possibilidade do governo se aliar a outros acionistas e então assumir a presidência da Vale do Rio Doce. A defesa do governo era de afastamento da atual diretoria para evitar qualquer possibilidade
de escamoteamento ou esconder provas, né? Ou mesmo interferir nas investigações. E a Vale continuou com a diretoria. Então o governo estuda agora esta possibilidade de formar uma maioria na Assembleia. É preciso uma Assembleia da Vale para que seja trocada a diretoria, e só através desta Assembleia é que o governo poderia ou assumir ou indicar alguém, apoiar alguém para a nova direção. Edgar, nesse momento, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, está em reunião com ministros, né? É o Conselho de Governo. Ele está no comando, evidentemente, pelo afastamento temporário do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é sobre a política nacional de segurança de barragens. A ideia do governo é mostrar uma presença muito forte nesse episódio de Brumadinho. E a determinação aí é de que todos os ministros devem participar, cada um na sua área, mas alguns de uma maneira muito mais forte, como o do meio ambiente e também do desenvolvimento regional. O Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, já mostrou aí a obrigação do governo de propor mudanças neste controle das barragens. Além disso, uma fiscalização com a prioridade total nas barragens com dano potencial. Esta é a prioridade do governo. O interessante, Edgar, é que o governo Jair Bolsonaro já reduz ali as críticas sobre o início do governo ali, sobre o que seria uma fábrica de multas, excesso de fiscais. Aí a gente vê que neste caso não há excesso de multa e nem excesso de fiscais, né? E aí o governo já está dizendo de que esta posição mais branda seria para a agropecuária e para projetos que não possam provocar danos desta natureza. Mas já é uma mudança. Deixa eu estender esse papo envolvendo aí essa questão do afastamento ou não da presidência, do conselho diretor da Vale, aqui com o Caio no estúdio, o Trindade. Em função dessa fala, mais especificamente dessa fala do advogado Sérgio Bermudes sobre a tragédia em Brumadinho. Ele disse que a Vale não enxerga, palavras dele aí, enxerga razões determinantes de sua responsabilidade e que por isso a diretoria da empresa não se afastaria do seu comando em hipótese alguma. Em nota divulgada ontem, a própria Vale afirma que não reconhece as declarações feitas pelo advogado. E aí, Caio, é uma fala que pegou mal a princípio, a ponto da empresa já de cara já fazer um desmentido aí da história, e você como advogado pode falar dessa atuação. Ele falou, na verdade, imagino eu, mais pelo ímpeto ali da pessoa física do que como advogado da empresa. O doutor Sérgio Bermudes aí, ele foi pego de calças curtas fazendo o advogado do diabo. A Vale a Vale o desautorizou porque já ensinava Sun Tzu na Arte da Guerra que a defesa ela muda conforme o campo de batalha. E nós estamos falando aqui de arenas distintas, Edgar. Você tem as cortes judiciais, o mercado financeiro e a opinião pública. Olha só a diferença da declaração na entrevista coletiva do diretor executivo de finanças e relações com investidores. Olha o que ele fala. A Vale fará uma, abre aspas, doação emergencial de R$100 mil para cada família das vítimas fatais da tragédia. Tá? Outra fala dele. A Vale contratou uma equipe de psicólogos especializada em tratamento de, abre aspas, vítimas de catástrofes. Presta atenção nessa linguagem minuciosamente selecionada. A gente está falando doação emergencial e não em pagamento de indenização. E depois ele fala vítimas de catástrofes e não vítima de crime, né? Ao contrário do que pressupõe aí a nossa hashtag, muito boa por sinal, Paulinha. Tenho certeza que cadeia neles vai entrar nos trendings. Vamos voltar para a fala do Bermudes, abrindo aspas então para o advogado. A Vale não vê responsabilidade, nem por dolo, que é infração intencional da lei, nem por culpa, que é infração da lei por imperícia, imprudência ou negligência. Ela atribuiu o acontecido a um caso fortuito que ela ainda está apurando. Vamos lá, caso fortuito e força maior, elas trazem a noção de fatos que fogem ao controle humano e que são inevitáveis. A gente falou dessa inevitabilidade aqui ontem. Então, por exemplo, seria um fenômeno natural, como um abalo sísmico, né? um terremoto, coisa do tipo.
de novo, trazendo aí para a questão jurídica, né? Já aprendemos ontem com o grande civilista Silvio Venosa. Ele fala que aquele que obtém vantagem econômica tem dever de indenização em função da sua atividade, independentemente de culpa. Isso é o que a gente falou ontem sobre a responsabilidade civil objetiva baseada na teoria do risco. O único fator que pode mitigar um pouco, atenuar essa responsabilidade, seria justamente a hipótese de caso fortuito ou força maior. Então, é legal a gente destacar que a gente telegrafou isso para o ouvinte ontem na análise, quando a gente disse que o ponto focal é a questão da responsabilidade, discussões sobre a responsabilidade. E essa fala do advogado Bermudes já sinalizou a estratégia jurídica deles, que vai... vamos dizer assim, em sentido oposto à estratégia de relações públicas. Eu falei, o objetivo jurídico, Edgar, deixar bem claro, do ponto de vista dos advogados, não é fazer justiça. Há pouquíssimos advogados empenhados na justiça enquanto conceito. O que eles querem? Pagar o mínimo possível de indenização, afinal de contas a Vale só lucrou 8,3 bilhões, né, no último trimestre, e manter os executivos longe das grades, né, eximindo eles de responsabilidade penal, na contramão do cadeia neles. E os especialistas de PR, né, de relações públicas que eu conversei, falaram, olha, Caio, numa contenção de crise dessas, tem 3 objetivos. Primeiro, minimizar o impacto no valor das ações na Bolsa. Você trouxe aí a queda aí de mais de 20% nas ações, foram 70 bilhões, mais de 70 bilhões em perdas, né? Também satisfazer os anseios da opinião pública e finalmente preservar a reputação dos altos executivos, né? Essa é a missão do pessoal de relações públicas. O que a Vale não contava? Com uma externalidade, que é a seguinte: a postura proativa do governo federal e o combate à impunidade como política de Estado. Isso é uma novidade. Você tem aí a união de 3 poderes: o executivo, né, o judiciário e a mídia, como quarto poder aí no Estado democrático de direito. Olha a diferença, e aqui só para fechar o comentário. A administração da Dilma Rousseff, por exemplo, para fazer o paralelo com Mariana, ela tinha interesse direto em pôr panos quentes naquela tragédia. Por quê? E tem muitas evidências nesse sentido. Ela leva 3 dias para se manifestar sobre o ocorrido e leva mais de 1 semana para comparecer ao local da tragédia, fazendo o cálculo político, né, para ver se a história ia crescer ou se ela ia arrefecer. As agências reguladoras, né, em toda a gestão lulopetista, elas eram loteadas. Quem assistiu hoje o Jornal da Manhã viu o professor Marco Antônio Villa e o professor Augusto Nunes discorrerem sobre a Agência Nacional das Águas como um daqueles casos dos bebês de Rosemary. Para quem não sabe, Rosemary Noronha, ex-chefe do gabinete presidencial do Lula e amante dele, inclusive. Então, ela era loteada com base em indicações da Rosemary. E as empresas controladas pela Vale, como a MBR, fizeram doações milionárias para a campanha da Dilma Rousseff em 2014. Aquelas que legalmente custaram 350 milhões, mas segundo a delação do Palocci, ultrapassou R$1 bilhão. Outra coisa, a gestão Dilma, ela reestatizou a Vale, como já sinalizou aí o Zé Maria Trindade. Então, ela tira o CEO que levou a Vale para uma condição de protagonismo mundial, né, que era o Roger Agnelli, já falecido, e ela começou a controlar o conselho via fundos de pensão e BNDES. É por isso que a gente fala que a Vale é uma paraestatal com capital ainda não pulverizado. Então, esse é o contexto, isso que mudou, e tomara mesmo que essa externalidade reflita, como já está refletindo, para que esse não seja mais um caso de impunidade no Brasil. Ô Zé, desse panorama que a gente vê dessa tragédia aí, não podemos esquecer que temos à frente o ministro do Meio Ambiente, que tem o pedido do Ministério Público aí de afastamento em primeira instância por questão relacionada quando era secretário do Meio Ambiente de Geraldo Alckmin aí, quer dizer, mexer em mapas da USP ali na chamada várzea do Tietê para favorecimento inclusive de uma empresa mineradora, né? Quer dizer, a situação não é fácil. Condenado. É o seguinte, ele já recuou. Fica muito claro aí, no último discurso do governo, de que essa história de excesso de multas e tal, que era o discurso inicial, né, e muitos fiscais e tal, isso não é verdade quando se trata deste setor. Então a ideia é focar agora esta liberalidade
em outros projetos de agropecuária, né, de construção de barragens e tal. Olha, Caio, quando eu assisti aí o discurso da direção da Vale, eu fiquei muito certo de que a defesa da Vale será em duas frentes, como você citou aí a arte da guerra, né? Porque muda o campo de batalha. Uma é a defesa jurídica e outra é a defesa de imagem, a doação do dinheiro imediatamente. Isso é doação, não é uma indenização. A indenização será muito maior, né? Isso aí é uma estratégia de luta no campo de relações públicas e de imagem. A imagem da empresa está sob risco. Por outro lado, a defesa jurídica é de que a Vale cumpriu todos os trâmites legais e a atual legislação, e admitir que se trata de uma legislação frouxa e que poderia ir adiante. Quanto à responsabilidade, eu me lembro muito bem desse debate, quanto à formulação do Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada responsabilização sem culpa. A origem disso foi lá atrás, quando o trem era tocado a carvão e botava fogo em canaviais, aí a rede ferroviária dizia que não tinha culpa, e não tinha culpa, mas tinha responsabilidade. Então, é o mesmo caso que será aplicado aí na Vale, né? É a responsabilização sem culpa. Ela é responsável. E, por outro lado, você está certíssimo. Foi cercado aí, foi fechado o cerco, Ministério Público do Trabalho entrou, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e o próprio governo. Quer dizer, há dificuldade, não há aquele debate de Mariana de se a Vale fechar, Mariana quebra. Uma empresa dessa, eu sou mineiro, convivi de perto com cidades assim, vivem em torno da empresa. É o caso, por exemplo, de uma cidade famosa, cidade do Drummond, que é Itabira. Né? Todos sonham em trabalhar na empresa. Aquele macacão cinza provoca delírios, inclusive, nas menininhas, que, nossa, casar com um funcionário da empresa é tudo, né? Então, se essa empresa fecha também a cidade. Esse discurso valeu para a Mariana. E nem está sendo lembrado agora. Tá certo. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Um abraço, bom trabalho aí. Perfeito, bom dia. Uma empresa de cosméticos foi alvo de uma série de críticas por ter feito uma campanha, protesto sobre Brumadinho. Vini, quando eu vi, eu falei, é isso mesmo? Essa reação. Inacreditável. Pelo amor de Deus. Essa reação, Edgar, quando as pessoas se depararam com essa campanha da Jendai Cosméticos na internet, acho que no primeiro momento a pessoa achou até que era uma brincadeira, né? Não é possível. Alguém deve estar inventando, né? Uma marca não seria capaz de fazer um negócio desse. Mas eu fico imaginando, Edgar, a reunião lá com o departamento de publicidade da Jendai Cosméticos, né? Devem ter se reunido lá umas 5, 6 pessoas. Nossa. E aí começaram a planejar. Olha, aconteceu lá a tragédia em Brumadinho, precisamos fazer alguma campanha, sei lá, emitir uma nota oficial. Você tá fazendo a gente imaginar o brainstorm dele. Aquela reunião que todo mundo queria entender quando que decidiram fazer isso. Você sabe o que é que falta nessas empresas hoje em dia? Um departamento do não vai dar certo, vai dar ruim. Vamos emitir uma Tem que ter um departamento desse. Tem que ter um estagiário pra barrar uma ideia dessa. Vamos emitir uma nota oficial de solidariedade? Ou não, vamos, sei lá, pegar 10% de lucro que a empresa teve nesse mês e reverter em doação para as vítimas da tragédia. Aí algum gênio levantou e falou assim, não, tive uma ideia aqui que vai ser, muito melhor do que todas essas. Vamos contratar alguns modelos, né? Sujar esses modelos de lama e fazer uma cena como se eles fossem as vítimas da tragédia de Brumadinho. E aí resultou nessas fotos que nós estamos vendo agora, Edgar, com direito a esta bela moça posando, fazendo carão, né, sensualizando, tentando fazer um close cheia de lama, né, com a bandeira do Brasil, né, toda séria, uma família reunida. Aí a frase ali, né, a dor também é nossa, juntos vamos até o fim, Jendai Cosméticos, em nome da beleza da vida, né? E Brumadinho clama. Então, olha lá, fizeram até a criança chorar, né? Coitadinha dessa criança que também foi exposta aí a essa situação, Edgar. Agora, o resultado no final foi trágico, né? O objetivo era ser tipo um manifesto, assim, manifesto, eles chamaram de ensaio protesto.
né? O objetivo era capitalizar em cima de uma tragédia, E né? é por isso que não deu certo. E aí o fotógrafo até disse que tinha ali a intenção de fazer as pessoas se emocionarem, né, com a campanha, mas obviamente conseguiu emocionar as pessoas que com não deu ódio. certo. Na página no Facebook da Hyundai Cosméticos foi uma chuvarada, né, de críticas, todo mundo chamando a empresa aí de oportunista, né, de querer se vender aí em cima de uma tragédia como essa. No Twitter também várias críticas, né? Várias pessoas colocaram aí o seu repúdio, a sua indignação. Temos alguns até aí, pode passar, Bruno, algumas fotos. Aí, por exemplo, o Daniel dizendo: essa marca de cosméticos que achou uma boa ideia fazer um ensaio com sensualização e cílios postiços com temática do crime ambiental em Brumadinho, colocou ali vários pontos de interrogação. O Vitor Oliveira colocou ali: eu não sei nem o que dizer, que lixo, né? Colocando ali as fotos do ensaio. É porque a legenda de uma das fotos dizia Brumadinho clama. Brumadinho clama, exatamente. Então foi realmente várias críticas aí que eles receberam, Edgar. E aí eu achei curioso até uma nota de esclarecimento que eles postaram. Depois agora tem uma outra oficial que tá lá no Facebook deles, tá no site também, mas tem uma outra que eles colocaram antes. Passa essa daí. Essa é oficial. Não, essa aí no Facebook, dizendo, né, que diante da repercussão da foto, eles queriam deixar claro que a empresa, além das postagens com frases de apoio, irão realizar uma doação inicial de ração para animais na cidade. Além disso, nossa equipe estará presente em Brumadinho para obter maiores informações do que realmente as vítimas precisam. Em cima dessas informações, vamos dar continuidade ao nosso objetivo, que é ajudar. Sobre a foto principal da campanha, nosso fotógrafo criou uma imagem para ilustrar nossa campanha social. A foto não foi feita no local da tragédia, ainda bem, né? Porque teria sido ainda pior, né? Essa ideia. E o melhor, Edgar: e os modelos que se sensibilizaram com a causa toparam fazer esse trabalho. Não foram coagidos. Que bom, né? Porque eu achei que foram ameaçados, né? A fazer não foram. Bom saber. É sempre bom saber. Né? Inclusive a modelo ali, Edgar, também chegou a ser comparada a Nana Gouveia. Tipo, posando na tragédia, posando na tragédia. Agora sim tem uma nota oficial da Hyundai Cosméticos, um pouco melhor, né? Dizendo que vem por meio desta pedir desculpas pela má repercussão da campanha veiculada e que em nenhum momento eles tiveram a intenção de ofender as vítimas do crime ambiental em Brumadinho. As fotos tinham uma intenção de protestar e jamais de se aproveitar da situação. Eles reiteram o pedido de desculpa às vítimas e à sociedade em geral pela campanha mal elaborada. Pedem mais uma vez sinceras condolências às vítimas e dizem que vão ajudar no que for possível. Vai lá. Comentem. Vai lá. É isso. Ai, gente. Erraram, né? Agora é isso. Tira as fotos, pede desculpas, faz doação. Podia ter só feito doação, já seria bem legal, já seria um ato bem legal. É muito difícil. Qualquer campanha que mexa com alguma coisa que tenha a ver com tragédia, com polêmica, vai bater em ponto sensível, vai ser muito delicada. Eu nunca me arriscaria, Edgar. Eu nunca me arriscaria a tentar fazer nada disso. É uma questão de bom senso, é só parar pra pensar. O que é que tem a ver fazer isso, gente? Pensar, não precisa nem o parar. que o Fefito trabalha falou, com a né? empatia. Se fosse uma família sua que passou por isso, você acha que ela vendo essa campanha, ela se sentiria o quê? Sensibilizada, emocionada? Se trabalhar a empatia, já dá pra chegar ali num ponto... E tem como fazer uma campanha que seja honesta nesse caso, assim. Não é uma garota e um cara, dois boys magias aí posando pra foto que vai ajudar as famílias de Brumadinho, gente. Se quer fazer uma campanha por Brumadinho, põe lá o número de uma conta bancária de uma instituição que esteja ajudando efetivamente. Pega um produto seu e reverte o valor para as vítimas. Reverte parte das vendas, inclusive diminui o espaço da sua marca na arte disso. Mostra que
a campanha tem a intenção de fato de ajudar e não divulgar a marca. Assim, a empresa já é de cosméticos, quer dizer, então não tem como eles pegarem produtos deles e reverterem, porque não tem nada a ver com a situação. Não, mas se você quer beneficiar, roupas, você fala, olha... Então você pega o dinheiro que você recebe, alguma pode reverter coisa. esse creme aqui, gente, esses produtos, de toda a venda desse mês, a gente vai destinar tanto para as vítimas de Brumadinho. Qualquer ajuda, é óbvio que é super bem-vinda. Só aí é trabalhar a empatia, a sensibilidade. Não é transformar a tragédia no editorial de moda, que é o que, aliás, de gosto bem discutível. E, aliás, já que tem tanta gente cuidando do que os outros fazem, tá na hora de ver porque essa criança teve que chorar em editorial aí, hein? Achei bizarro botar a criança chorando. Vamos seguir, vamos falar agora com o repórter Thiago Muniz. Ele fala ao vivo com a gente, diretamente da Delegacia Geral de Polícia, no centro de São Paulo. Os engenheiros suspeitos de atestar a segurança na barragem que se rompeu são presos aqui na capital. Bom dia, Muniz. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Os 2 engenheiros presos em São Paulo, na operação que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho, foram levados há pouco para o aeroporto de Campo de Marte. André Assuda e Marcouto Narbas, funcionários da empresa alemã TUV Sud, foram detidos no início da manhã de hoje pela Polícia Civil de São Paulo. Eles serão transportados de avião para Minas Gerais, onde serão ouvidos por promotores do Ministério Público local. De acordo com o MP de Minas, os 2 atestaram recentemente a estabilidade da barragem. Além dos detidos em São Paulo, os 3 engenheiros que trabalham diretamente para a Vale foram presos na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão dos envolvidos é temporária por 30 dias. Todos os detidos vão ser ouvidos pelo Ministério Público de Minas Gerais. Foram cumpridos ainda 7 mandados de busca e apreensão. A Vale, por meio de nota, diz que colabora com as investigações e a Jovem Pan procurou a empresa TUV Sud e ainda aguarda a resposta. Da região central de São Paulo, voltamos à região da Avenida Paulista. Edgar. Obrigado, Thiago, pelas informações. Vamos agora a Brumadinho. Ouvir a repórter Vitória Bel, aqui da Jovem Pan. Ela acompanha as informações desse trabalho de buscas na cidade mineira e traz novas informações. Bom dia, Vitória. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, estou aqui em frente ao gabinete de crise, onde as autoridades, aqui, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, se reúnem todos os dias para traçar estratégias de busca ao longo do dia. Agora eles ainda estão reunidos lá em cima, a previsão é que tem uma coletiva por volta das 11 da manhã. A movimentação aqui de carro é bem grande e de helicópteros também. Desde as 7 da manhã a gente ouve helicópteros durante toda a manhã. A gente está com um problema no contato, é muito difícil ali o sinal lá em Brumadinho. Deixa eu ver se a Vitória está me ouvindo. Vitória, está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, sim, pode seguir. Pode seguir. Posso seguir? Bom, então, os trabalhos de buscas voltaram às 4 da manhã, eles foram interrompidos ontem às 10 da noite por conta da iluminação. O Corpo de Bombeiros não consegue trabalhar ali durante a madrugada por conta da iluminação. Segundo informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, as buscas hoje continuam focadas, tal como na noite de ontem, na área ali onde eles acharam um ônibus de funcionários da Vale no último domingo e também ali na área próximo ao refeitório. Os soldados israelenses, as tropas israelenses, inclusive que estão aqui em Brumadinho, já trabalham ali nessa área, que é uma área mais crítica, onde os corpos são encontrados, Edgar. Tá certo. Vitória, ontem a gente ouviu aqui na imprensa um desencontro de informações, a pessoa responsável, o comandante responsável, falando a respeito do equipamento, que poderia equipamento não ser adequado por conta da temperatura dos corpos, já que o equipamento detecta a diferença de temperatura e por conta desses corpos estarem todos enlamaçados e submersos, já estariam na mesma temperatura do material que os envolve ali. Depois o porta-voz veio fazer um desmentido também na imprensa, dizendo que sim, que os equipamentos efetivamente estavam servindo e apoiando, né, nessas buscas para encontrar. O que você pode nos dizer a esse respeito? Então, na verdade é o seguinte, esse boato de que os equipamentos já não serviriam surgiu
lá em cima, onde que a gente chama no Feijão, que é onde ocorreu exatamente o rompimento da barragem. Lá no Feijão é onde acontecem essas buscas mais pesadas de corpos e alguns jornalistas acabam conseguindo subir lá em cima. Porém, subir lá no Feijão. Porém, as informações que são dadas lá não são informações oficiais, né? Eles conversam ali com alguns tenentes, com alguns bombeiros que trabalham ali, e os bombeiros às vezes dão algumas informações, mas essas informações não são oficiais. As informações oficiais dadas para a imprensa são aqui embaixo, em frente à Faculdade Asa. E um dos tenentes lá do Corpo de Bombeiros acabou dando essa informação de que o equipamento israelense não funcionaria na região, mas a verdade é que o tenente do Corpo de Bombeiros, o porta-voz oficial, Pedro Ayrar, esclareceu pra gente, ele já havia dito isso pra Jovem Pan antes, que esses equipamentos precisam ser adaptados ao solo ali daquela região, a topografia daquela região. Agora, a eficácia desses equipamentos vai ser vista dali para frente. Esses equipamentos, na verdade, não estão funcionando ainda. Eles estão em teste ainda. Tá certo. Vitória, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos chamar. Tá aí, falamos com a Vitória Abel, diretamente de Brumadinho. Vamos girar o assunto agora no Morning Show. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o Papa Francisco se disse a favor da educação sexual nas escolas. Paulinha, como é que foi essa conversa entre os jornalistas e o Sumo Pontífice, o Papa Aquela Francisco? Conversa que acontece dentro do avião do Papa, né? Quando ele regressa, ele estava voltando do Panamá para o Vaticano. Ele participou da Jornada Mundial da Juventude e ele disse o seguinte, Edgar: você precisa de uma educação sexual objetiva, sem colonização ideológica. Se você começar a dar a educação sexual repleta de colonização ideológica, você destrói a pessoa. Aí ele reafirmou: acho que é preciso dar educação sexual nas escolas. Sexo é um dom de Deus, não é um monstro. É um dom de Deus para amar. E se alguém o usa para ganhar dinheiro ou explorar o outro, é um problema diferente. Precisamos oferecer, aí ele frisa mais uma vez, educação sexual objetiva, como é, sem colonização ideológica. Essa expressão, colonização ideológica, não é uma novidade no discurso do Papa. Em 2016, quando ele falou aos bispos na Polônia, ele explicou essa teoria que ele tem, que é a seguinte, Edgar, que na Europa, na América Latina e na África e em alguns países da Ásia, há uma verdadeira colonização ideológica. Aí ele diz especificamente a respeito da ideologia de gênero. O que é que ele fala? Que se ensinam às crianças que estão na escola que cada um pode escolher o seu sexo. E por que ensinam isso? Aí que ele explica essa história da colonização. Porque os livros são das pessoas e instituições que lhes dão dinheiro. São as colonizações ideológicas sustentadas também por países muito influentes. Isso é terrível. Então, ele especificou bem aí nesse discurso dele, nessa coletiva, que essa educação sexual estaria desvinculada do que ele chama de colonização ideológica. Ele também falou a respeito do aborto. Ele falou o seguinte, é preciso estar no confessionário. Ali deve dar consolo e por isso concedi a todos os padres a faculdade de absorver o aborto por misericórdia. E aí ele diz que o problema com o aborto não é dar o perdão, mas acompanhar mulheres que passam por esse drama sem atacá-las. O drama do aborto, para ser bem entendido, precisa estar num confessionário. É terrível, Edgar. Bom, ele vem dando uma declaração importantíssima, é o líder máximo da Igreja Católica, a Igreja Cristã, sobre um tema que vem sendo discutido já de tempos, ganha volume, principalmente no Brasil recentemente, na questão das eleições, das diferenças de abordagem sobre esse assunto. Quer dizer, é um depoimento importante do Papa. Fefito, e vem num dia também para a comunidade LGBT. É um dia icônico. Icônico. Hoje. Esse é um dia que acontece há muito pouco tempo, na verdade, porque há muito pouco tempo essa parcela da população deixou de ser invisibilizada e foi recebida pelo governo faz pouco tempo mesmo, mas a gente passa hoje pelo Dia da Visibilidade Trans. E a população trans é uma população que, pra você que não sabe, é a população que mais morre entre os LGBTs no Brasil, e os números nem refletem a quantidade de trans que morrem de fato, porque os registros não respeitam a sua identidade de gênero.
Então, e também não se registra como crime de ódio. Então, nesse sentido, os números são muito menores. Um exemplo é assim, ó, temos uma mulher trans que tem lá um corpo feminino, que usa seu nome social, mas na identidade, por exemplo, ainda não mudou. Ela é registrada como um homem. E aí, nesse sentido, isso passa a ser tratado como um crime comum e não um crime de LGBTfobia, não um crime de ódio. 83% dos crimes contra transexuais no país são crimes com requintes de crueldade. Semana passada a gente viu, por exemplo, alguém que matou uma transexual em Campinas e arrancou seu coração pra dizer que tinha um demônio ali dentro. A gente vive um clima de histeria no país no que diz respeito a isso. A expectativa de vida de alguém que é trans no Brasil é de 35 anos. Então isso já diz muito sobre isso, né? Eu concordo com o Papa, a gente tem que ter educação sexual, sim. Eu não sei que colégios ele frequenta que ensinam que a gente pode ser menino ou menina escolhendo, assim. Inclusive seria bom que se ensinasse um pouco sobre gênero nos colégios para que a gente não tivesse essa ideia tão pré-concebida erradamente. Até porque, vamos falar de biologia, já que todo mundo curte falar de biologia. A genitália se forma antes da partezinha lá do cérebro que define se a gente vai seguir um rumo masculino ou feminino na vida. A genitália se forma antes, o corpo se forma antes da gente receber lá aquela descarguinha de hormônios que vai fazer a gente se sentir menino ou menina no futuro. Mas já que a gente tá falando disso, é importante também discutir identidade de gênero, mas pra cima de tudo é importante discutir identidade sexual e sexo como um todo no colégio para que a gente evite gravidez precoce, por exemplo. Levou só uns 60 anos pra igreja aceitar o uso da camisinha. Pode levar mais uns 60 pra falar de identidade de gênero. E por fim, a identidade de gênero ela é discutida há muito tempo pela igreja, gente. No século XIX eles já criminalizavam as isdras, que são pessoas que têm lá a sua sexualidade, digamos, fluida. Por exemplo, na Índia, elas foram criminalizadas e relegadas a uma vida de marginalidade e só no começo dessa década elas saíram de uma vida de crime. Tudo isso ali impulsionado pela Igreja Católica. Então essa discussão ainda vai durar muito. Vai, eu não tenho certeza. Mas tem uma esse Papa, ele desde o início se mostrou um Papa afeito a progressismos dentro da Igreja, pelo que a Igreja modernidades, né, apresentou na sua história toda. surpreendente. A frase ali, só pra ficar numa e passar a bola pra ouvir o Caio a respeito, o sexo não é um monstro. Ele fala essa frase, que talvez seja uma coisa inédita dentro da igreja, ainda mais vindo do líder dessa igreja. A relação que a Paulinha trouxe pra gente nessa matéria, Caio, com relação às... Qual é o termo usado? Colonização ideológica, envolvendo países aí, sociedades de muito poder aquisitivo, cuja influência poderia estar ali interferindo nessa questão que ela coloca. Você vê essa relação e se vê, como é que você percebe essa atuação? Eu acho que assim, por total desconhecimento das pessoas sobre o que é a filosofia cristã, esse Papa acabou se tornando um queridinho do progressismo, né? Só que se você analisar com mais cuidado, com mais acuidade as falas dele, você vai identificar inclusive uma série de bandeiras do movimento Escola Sem Partido, por exemplo, que é naturalmente um movimento antiprogressista. De novo aqui, a parte mais curiosa para fazer comentário se diz respeito à técnica jornalística. A Paulinha fez uma cobertura excelente, só que quando eu fui me informar a respeito, a gente via as manchetes assim: Papa diz apoiar que educação sexual seja ensinada nas escolas, ou Papa defende educação sexual nas escolas, sexo é um dom de Deus, né? O ouvinte da PAN, ele tem um discernimento superior, ele já está vacinado aí contra esse viés, essa técnica de manipulação pela manchete, porque é completamente descontextualizado. A fala do Papa, inclusive, ela foi motivada por uma questão gravíssima, né, que é a gravidez na adolescência, precoce. Nessa mesma entrevista, ele reitera ele faz aí, vamos dizer assim, ele advoga pelo celibato para padres, né? E ele ainda aproveita para condenar a prática do aborto, dizendo o seguinte, abre aspas: concedi a todos os padres a faculdade de absolver o aborto por misericórdia. Quando você fala em absolvição, está implícito aí o conceito de pecado, que é a forma que a igreja trata os erros morais, né? Agora, vale a pena retomar, porque a discussão é longa, exatamente o que o Papa
Papa falou. Creio que nas escolas é preciso dar educação sexual. Sexo é um dom de Deus, não é um monstro. É o dom de Deus para amar e se alguém usa para ganhar dinheiro ou explorar, aí é outro problema. Exploração sexual Exatamente. seria outra coisa. Precisamos oferecer uma educação sexual objetiva, como sem colonização ideológica. Quando você fala em educação sexual objetiva, obviamente você essa objetividade ela vem em oposição ao quê? À subjetividade, aquilo que é de foro íntimo. Então, portanto, a gente está falando de sexualidade e identidade de gênero. E quando ele fala em sem colonização ideológica, é uma negação, sim, obviamente, da ideologia de gênero, e falando que, olha, o sexo ele não é uma construção social desvinculado da realidade, da biologia e da genética. Portanto, a visão do Papa, quando ele defende a educação sexual, é no contexto do currículo escolar normal, então nas aulas de ciência, na aula de biologia. E ele continua aqui, né? Ele fala também que o ideal é o debate começa em casa sobre sexo, outra bandeira do movimento Escola Sem Partido. Olha o que ele diz. Nem sempre é possível, por causa de muitas situações familiares ou porque não sabem como fazê-lo, né? Começar o debate em casa. A escola pode compensar isso e deve fazê-lo. Caso contrário, resta um vazio que é preenchido por qualquer ideologia. Então, na verdade, ele pensa no Estado auxiliando as famílias para que ideologias não corrompam ou não confundam a cabeça de jovens que ainda não têm o discernimento. A gente podia pensar aqui, Edgar, já que a gente criticou as manchetes, vamos pensar numa manchete alternativa. Poderia ser assim: Papa dá declaração contra ideologia de gênero. Ou, para Papa Francisco, educação sexual não pode ter, abre aspas, colonização ideológica. Então, não foi dessa vez que o progressismo avançou a sua agenda, fazendo uso aí da figura política do Papa. Só queria fazer uma parte que, desde o ano passado, a Organização Mundial de Saúde não descreve a transexualidade mais como doença, descreve como incongruência de gênero, e no descritivo do que caracteriza, ela diz uma coisa que eu acho importante e que contrapõe um pouco essa história dita pelo Papa aí da questão da escolher ser, né? Então, na descrição de incongruência de gênero, eles dizem o seguinte: mero comportamento variante e preferências pessoais não são uma base para o diagnóstico. Então, não é uma questão de você querer ser uma pessoa ou outra, é uma questão de você realmente não se identificar com o gênero da sua genitália. A gente escolhe que roupa a gente põe, gente. A gente não escolhe o que a gente é. A gente só é. A pessoa é pro que nasce. Agora, 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou a noite na UTI se recuperando da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Segundo a equipe médica do Hospital Albert Einstein, a operação transcorreu e foi finalizada com êxito, apesar de ter durado mais tempo do que o previsto. Vamos agora ao Albert Einstein, em São Paulo. Fernando Martins, repórter da Jovem Pan, traz informações sobre o estado de saúde do presidente, que em setembro passado tomou uma facada durante um ato de campanha lá em Juiz de Fora. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo que acompanha o Morning Show em todo o Brasil. Nós falamos aqui da frente do Hospital Albert Einstein, onde a novidade é o boletim médico que saiu há poucos minutos. Passado das 10 horas da manhã, a equipe aqui do Albert Einstein informou que Jair Bolsonaro segue bem depois dessa cirurgia, como você mesmo disse, durou um pouco mais que o previsto. Havia algumas situações relativas à aderência, onde o próprio governo disse que foi uma obra de arte que foi feita com o presidente Jair Bolsonaro. A situação é a seguinte: ele está sendo medicado com analgésicos para dor, ele está nesse momento ainda na unidade de terapia intensiva aqui do hospital, recebe apenas os familiares, as visitas estão suspensas, nenhuma autoridade passou por aqui hoje. A ausência de familiares se dá na figura de Flávio Bolsonaro, o filho, o senador eleito, e também da filha mais nova, Laura. Mas a mulher, Michele Bolsonaro, e os outros filhos do presidente estão por aqui. O boletim médico que acabo de informar é esse, que foi divulgado agora há pouco, dizendo que ele segue na UTI, fará ainda exercícios respiratórios para já ter o seu pronto restabelecimento. Hoje a presidência da República está a cargo do vice-presidente general Hamilton Mourão. Mas a partir de amanhã, Edgar, já há expectativa de que Jair Bolsonaro, saindo da UTI, possa começar a despachar em um gabinete que foi montado no mesmo andar onde está o seu quarto. Nós temos inclusive a imagem, para quem nos acompanha pela internet, foi divulgado no Twitter do jornalista Thiago Nolasco,
do SBT, como vai ficar esse gabinete. Tem telefone fixo, tem internet, computadores à disposição do presidente, onde irá despachar, inclusive, com seus ajudantes de ordens nos próximos dias, já que só deve ter alta definitiva do hospital a partir da semana que vem, muito provavelmente entre terça e quarta-feira, se tudo ocorrer bem como está ocorrendo até o momento, Edgar. Obrigado, Fernando, pelas informações. Está aí, pessoal, Caio, tudo seguindo o protocolo inicial, como era previsto. Esses 2 dias aí com o Hamilton Mourão à frente, e aí a partir do momento em que o Bolsonaro vá para o quarto, saia da unidade de terapia intensiva, tenha lá a seu dispor uma estrutura mínima para poder seguir despachando o próprio. Sim. Você sabe que a gente fica falando tanto do estado de saúde do presidente, né, fazendo esse acompanhamento aí hora a hora, né, enfim, dos boletins médicos, a gente esquece de falar sobre o atentado. Né, o atentado à vida do Bolsonaro, que foi, na verdade, um ataque à democracia, né, um ataque direto à democracia. E é muito louco como esse fato político perdeu protagonismo, né, a facada. Pouco se fala sobre quem financiou o Adélio, quais foram, da onde que veio o pagamento para os advogados, muitas questões aí nebulosas em relação a esse crime, que é um dos grandes crimes aí contra o Estado Democrático de Direito que se tem notícia, né? E é muito importante também lembrar que o presidente ele ficou entre a vida e a morte, Edgar. Né? Eu tenho um irmão médico e conversei não só com ele, mas com alguns colegas dele. O presidente, depois do atentado, ele perdeu mais de 1/3 do sangue corporal. Né? Teve que fazer uma cirurgia emergencial. Esse procedimento foi refeito após N complicações. Ele perdeu mais de 10 quilos de massa magra, que é uma condição que naturalmente gera depressão e outros transtornos aí relacionados. E o mais importante, né, eu vi essa notícia de que ele está montando um gabinete no quarto do hospital, também no pré-operatório, contra indicação médica, foi visitar a tragédia, o local da tragédia de Brumadinho. Então é muito interessante analisar que ele não se vitimizou, pelo contrário, ele sofreu com a falta de empatia. Eu acho um absurdo aquela crítica, mas ele não compareceu aos debates, né? Quem já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que tem bolsa de colostomia sabe das dificuldades que é a adaptação, né, a essa condição, e de como a pessoa está exausta depois de sofrer um atentado à própria vida. A gente vive num país em que as pessoas faltam ao trabalho por causa de dorzinha de garganta, que os postos de saúde estão cheios de gente querendo atestado porque está com dorzinha de cabeça. E aí, falando sobre a falta de empatia do público em geral, eu entrei naquele perfil excelente, por sinal, presta um grande serviço chamado Ódio do Bem no Twitter, e aí você vê um monte de coisa, né? Gente torcendo para a cirurgia dar errado, falando que essa cirurgia aí, né, de retirada da bolsa de colostomia foi uma separação de gêmeos siameses e toda a sorte de absurdo dessa turminha que pede mais amor, por favor, né? Aqui cumpre então citar uma frase do Lenin, né, que como comunista é pai do progressismo. Olha o seguinte: precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Então, assim, esse tipo de visão da esquerda tem que ser superada, e esse amor seletivo não tá com nada, é uma grande hipocrisia. O jornalista Léo Dias finalizou a biografia da cantora Anitta. Anitta é uma biografia não autorizada, eu falei entre aspas na abertura aqui, porque ela deu entrevistas pra ele e não foram poucas. Ah, não, o Léo foi uma das primeiras pessoas a entrevistar a Anitta, estender a mão pra Anitta, quando a Anitta ainda era muito pouco conhecida no Brasil. Será que vai ser uma entrevista chapa branca, como se diz? Um livro chapa branca? Olha, eu não sei. Eles são amigos, né, Fefito? O Léo e a Anitta são amigos de fato, trocam lá seus zap-zaps, como se diz. Mas eu também não acho que o Léo se comprometeria a um projeto que fosse inteiramente chapa branca, não, porque o Léo sabe que é a polêmica que move esse mundo das celebridades. A Anitta também sabe disso, ela é esperta. Eu acho que, vamos dizer que pode ter umas coisas que agradem a Anitta, mas o Léo Dias não deixaria de desagradar a Anitta se tivesse uma história muito boa na mão, como ele de fato tem. Hoje eu vou trazer aqui alguns spoilers pra você que tá curioso. A biografia da Anitta sai no dia 30 de março. O Léo
acabou de finalizar ela, entregou para a editora Eds Ouro e ela deve ser lançada primeiro na escola municipal onde a Anitta estudou, lá em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro. Nesse dia, inclusive, o Léo, que apresenta o Fofocalizando no SBT, ele não vai vender os livros, ele vai doar os livros lá em Honório Gurgel. As pessoas vão ver em primeira mão o livro lá, vão receber de graça. Eu publiquei lá no meu blog, no jp.com.br/fefito, um bom spoiler. A Anitta já tinha declarado por aí que ela era bissexual, né? Nesse sentido, nenhuma violência está sendo cometida. Ninguém tá tirando ninguém do armário. Mas ninguém tinha uma comprovação disso, digamos assim. Então o Léo vai dedicar um capítulo aos casos sexuais da Anitta. Ele inclui, por exemplo, os relacionamentos dela com outras mulheres em seu capítulo ali. Ele diz que ela se envolvia com mulheres desde a época que ela morava no subúrbio, em Honório Gurgel. Teve alguns romances, se envolveu com outros garotos também. Mas o mais assustador disso tudo é que a Anitta se envolveu com um gay assumido da alta sociedade paulistana. Teve isso também. Quem? Não vou dar nome. Na alta sociedade Só desconfio. Mas vai estar no livro? Vai estar no livro aí que ela teve um caso. Não, o nome da assumido. pessoa? O nome eu duvido muito Da que o Léo alta vai sociedade? dar. Nossa. Da alta sociedade. Paulistana. Paulistana. Pois é, façam suas apostas. Inclusive, me mandem aí no Twitter e no Instagram, no @Fefito, seus palpites. Além disso... Você é de que estado, Fefito? Eu sou do Recife. Eu sou de Pernambuco, daquele que fala errado, né? Eu sou de Pernambuco, eu nasci no Recife. Além disso, tem um capítulo dedicado também às rivalidades da Anitta. A Anitta tem rivalidades com Preta Gil, com Pablo Vittar e com Ivete Sangalo, que foram devidamente procuradas, mas nem todas quiseram se manifestar para confirmar essa história. O Léo Dias conta também da relação religiosa da Anitta com o candomblé. Ela tem uma relação tão íntima com o candomblé que ela chegou a passar uma semana no terreiro dela em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, e volta e meia faz isso, se isola por uma semana e fica ouvindo o babalorixá dela, que opina até mesmo nas roupas e no título das músicas. Quem é que não precisa de um descarrego, né? De vez em quando, uma benzida, né? Pois é, então tem alguém muito poderoso aí que escolhe até o título das músicas da Anitta. A gente também tem um capítulo que lembra da infância dela. O Léo Dias chegou a viajar pra Europa pra ver a turnê dela lá em Londres, pra ver o começo da carreira internacional dela, e também vai falar da briga dela com a Pitty, de quando a Pitty passou uma descompostura na Anitta falando de feminismo no programa Altas Horas. Ou seja, é aquele livro que quando a gente pegar, vai ler numa sentada só, porque não vai conseguir largar. Tô fazendo propaganda, hein, Léo, meu amigo. Mas é muito verdade, estou muito curioso pra ver os desdobramentos dessa história toda aí. Ô, Fefito, quem vai querer ler numa sentada só é o professor Vila, eu acho, viu? Certeza, porque ele gosta de ler. Aqui, Sim, cara, claro, claro. Leitor, Mas é contumaz. uma ótima oportunidade para as fãs da Anitta ler o primeiro livro da vida delas, porque elas não devem ter lido livro nenhum. Vou ler agora o primeiro livro. Que horror, professor Vila. Devem ter lido vários. Dá hora certa, então, Sim, professor. é interessantíssimo. O bom é que o Fefito resumiu, eu não vou nem passar perto. 10h59, horário de Brasília. Que horror. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. O técnico Tite, comandante da Seleção Brasileira de Futebol, disse que não vai convocar Neymar se o atacante estiver lesionado. Vini, Neymar teve mais uma vez problema no mesmo pé da operação, é Parece isso? que nós estamos dando uma notícia repetida aqui, né, Edgar? A mesma do ano passado. Quero ver se você vai falar com a empatia dele agora. Não, claro, não tem problema nenhum. É uma lesão, a gente torce aí pela rápida recuperação do principal jogador da Seleção Brasileira, o Neymar, né? Que sofreu, como você falou, essa fratura aí no quinto metatarso do pé direito, ou seja, na mesma região da lesão do ano passado, quando a gente estava lá na véspera da Copa do Mundo. Sim. Edgar, e até teve aquela incerteza, né, se o Neymar poderia ir para a Copa ou não, se chegaria a 100% ou não. Ninguém sabe até agora se ele chegou a 100%, né? Uhum. Mas ele acabou jogando a Copa do Mundo normalmente com a Seleção Brasileira. Agora, naquela época, no ano passado, Edgar, ele perdeu jogos importantes com o Paris Saint-Germain, né, que fez um alto investimento aí na contratação do Neymar e estava naquela época na fase de mata-mata da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, ou seja, um adversário muito difícil, e aí sem o Neymar perdeu um grande poder de fogo, acabou sendo eliminado pelo Real. Agora a mesma coisa, né? Estamos novamente na fase mata-mata da Liga dos Campeões, que é o grande desejo aí do Paris Saint-Germain, né? Porque o Campeonato Francês eles ganham com 10 rodadas de antecedência todo ano. A Liga dos Campeões é um pouco mais difícil. E agora eles têm o Manchester United
pela frente o time inglês. O PSG está numa fase melhor, tem um time um pouco mais qualificado até do que o Manchester, mas novamente, sem o Neymar, aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, né? E ele já vai perder o primeiro jogo contra o Manchester United e agora estão na espera de novos exames e da opinião de especialista, né? O médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmares, já está hoje lá na França para poder avaliar o Neymar, vai dar lá a sua opinião, e tem também os médicos do PSG, enfim, todos vão decidir se o Neymar vai fazer um tratamento convencional ou vai ter que passar novamente aí por uma cirurgia. Eles já avaliam, Edgar, que é um pouco menos grave do que a lesão do ano passado, mas mesmo assim provavelmente ele deve perder aí algum tempo, né? Vai perder esses jogos aí contra o Manchester United. Se o PSG for eliminado, aí já vai ser tarde demais, né? Não vai poder aproveitar o Neymar para os jogos futuros aí na competição. E a seleção brasileira tem amistoso agora em março contra a República Tcheca, preparação também aí para a Copa América que vem esse ano aqui no Brasil, mas o Tite deu o recado, descartou qualquer possibilidade de convocação do Neymar se isso for levar algum risco aí para a recuperação do jogador. Vamos ver. Se ele tiver meia boca, vai para o Praga? Não vai pagar preço de saúde. Ele não vai pagar preço de saúde, não foi nenhum. Eu posso perder meu emprego, perco um jogo, mas não vou carregar comigo a responsabilidade da saúde de um atleta. Não foi lá no início da minha carreira. Não foi em nenhum momento. No São Caetano teve um médico colocou assim em determinado momento, ele não fez o penúltimo mais exame que não há absolutamente nada. Eu digo, não vai pro jogo. Somália, não vai pro jogo. Eu digo, não quero apostar nisso, não faço. Não é o preço que eu pago, o preço que eu pago para buscar vencer era da competência, de ser melhor, da competitividade, tudo outro, menos isso. E tá certo, Tite, né, Edgar? Tá certo, tá corretíssimo aí, tem que prezar pela saúde e pela recuperação do jogador primeiro. E eu acredito também que para a Copa América, assim como a gente falava no ano passado, né? Para a Copa do Mundo, ele vai estar bem, vai estar ok, vai poder jogar normalmente. Eu também acho que agora para a Copa América, ele também vai estar legal, vai perder aí alguns jogos, né? Amistosos, vai ter aí também a Liga dos Campeões. Mas pro Carnaval, como tá dizendo aqui a nossa ouvinte, ele talvez tenha que vir pro Brasil, não sei, para se recuperar em Sul da Bahia, ali. Alguma coisa assim. Pode ser que sim. Um ouvinte Agora, olha... aqui que apontou isso daí pra gente no Twitter. Olha essa capa aí, Edgar, do L'Equipe lá na França. Lê aí, você que tem uma pronúncia melhor. Não sei, acho que seria algo como une maldition. Isso, uma maldição aí do Neymar, porque a história acaba se repetindo aí para os franceses, né? Falado, Vini. Olha, vamos seguir aqui agora falando da Operação Lava Jato, que denunciou ontem o ex-governador do Paraná e mais 32 pessoas por corrupção em contratos de concessão de pedágio. As informações chegam com a repórter Natasha Mazaro. O Ministério Público Federal no Paraná denunciou o ex-governador do PSDB, Beto Richa, e mais 32 investigados pelos crimes de corrupção passiva e pertencimento à organização criminosa em um esquema de propina em contratos de concessão de pedágio. O tucano está preso desde sexta-feira, acusado de tentativa de obstrução das investigações. Segundo o MPF, o suposto esquema criminoso desviou mais de 8 bilhões de reais por meio do aumento de tarifas, de pedágio do anel de integração e de obras rodoviárias não executadas. A propina paga em troca dos benefícios foi estimada em pelo menos 35 milhões de reais, como explica o procurador da República, Deltan Dallagnol. Quando o Dr. Edson se refere à elevação de custos por meio de prestação de serviços inexistentes pagos por concessionárias, isso significa duas coisas, que eram inventados serviços e gastos para elevar o valor das tarifas, reequilibrando-se o valor econômico, a equação econômica financeira do contrato, e, em segundo lugar, isso significa que prestações de serviço eram inventadas para gerar dinheiro espécie, para com esse dinheiro espécie pagar propinas. O MPF dividiu as acusações em duas denúncias. Uma delas envolve agentes públicos como Beto Richa, Pepe Richa, irmão do ex-governador do Paraná e ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, e mais outras 8 pessoas.
A segunda denúncia é relacionada aos empresários envolvidos no esquema. 6 ex-presidentes de empresas concessionárias de pedágio foram acusados de crimes como corrupção ativa, pertencimento à organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, 33 pessoas foram denunciadas nesta segunda-feira. A defesa de Beto Richa disse que ainda não teve acesso à denúncia, mas que o ex-governador não cometeu irregularidades. A investigação foi feita em parceria com a Polícia, Receita e Polícia Rodoviária Federal. Tá aí a reportagem da Natasha, aí a justiça vai cobrando, o preço vai chegando, a conta vai batendo aí na porta desses políticos, independentemente de sigla partidária, vão enfrentando a justiça ali, vão vendo a cara da justiça frente a frente. É isso aí, Edgar, você matou a pau, independente de sigla partidária. Vamos retomar que a Lava Jato sofreu muitas críticas, né? E aqui a gente vale lembrar, inclusive, o episódio do Porta dos Fundos, em que a Polícia Federal era satirizada como uma polícia partidária, na qual, na hora que o denunciado tentava, enfim, fazer algum depoimento relacionado ao PSDB, ele era censurado, porque a Polícia Federal só queria saber do PT. Lógico que isso vai na contramão, eu estou aqui com os dados do Ministério Público Federal. E pode render outro episódio, pode render outro episódio. Agora com esses novos políticos sendo encaminhados aí pela Justiça. A Lava Jato ela já tem 215 condenações contra 140 réus, Então mais de 2 mil anos de pena aí distribuída, e a gente está falando do Beto Richa, ex-governador, alta cúpula do PSDB que é membro honorário, da cleptocracia. Impressionam os números, viu, Edgar? O valor da propina não parece tão alto, para os padrões de Petrolão, etc., mas é de fazer inveja a Gleisi Hoffmann. Olha só, são 35 milhões em propina, 2,7 milhões só pro Beto Richa, só que o total dos desvios nos contratos de pedágio e na não realização ou superfaturamento de obras chega a 8,4 bilhões de reais. Então você vê de novo, o Estado atuando por meio de tributação e por meio do seu empreendedorismo de meia tigela para botar a mão nos cofres públicos e locupletar os agentes políticos. Tem agora uma outra situação bizarra, é que o Beto Richa ele foi encaminhado para o regimento da Polícia Montada. Quem conhece Curitiba, ele está lá no bairro de Tarumã. E olha só que interessante, esse ambiente não tem absolutamente nada a ver com uma carceragem, certo? Então ele mora num alojamento para oficiais, Ele desfruta de refeições especiais no refeitório desse alojamento aí militar, vamos dizer assim, inclusive com direito à alimentação especial quando ele está muito nervoso. Ele está nervoso porque está preso. E tem rango especial? Tem rango especial. Chá de camomila. Ele tem um espaço de leituras. Ele tem um espaço de leituras, que é uma sala administrativa que ele usa para isso. Agora, é um absurdo, O cara ser encaminhado para um alojamento e não para uma penitenciária. Já é um absurdo você ter um preso comum, condenado, como é o caso do Lula, na superintendência da Polícia Federal. Agora, esse cara num alojamento da Polícia Montada, sabe? É o fim da picada. Ô, de louco, novo, você tem alguma rixa com ele? Ele mesmo tem, Arcon? Mas eu acho que o ponto é o seguinte, a gente tem que fazer valer a nossa hashtag, Paulinha? Cadeia neles, e não alojamento. Aliás, como é que tá a hashtag aí? Entre os assuntos mais comentados deste país. Aê! Conferir aí alguns tweets dos nossos ouvintes. Lana Opressora. Hashtag cadeia neles. Temos que mostrar que vidas valem mais que dinheiro. Vamos caminhar para um país sério, que tragédias como essa nunca venham a se repetir por causa de ambições financeiras. Edgar, tem mais um tweet do nosso ouvinte, Alexandre Capinã. Além dos executivos e engenheiros responsáveis pela barragem, tem muita gente tirando proveito da tragédia para lucrar politicamente e financeiramente. E também Mila escreveu aqui pra gente, cadeia não só para os executivos responsáveis, mas para os representantes do poder público que não fiscalizaram. Hashtag cadeia neles, Edgar. Boa, olha aqui, você interagiu também, mandando mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Vamos ouvir o ouvinte falando a respeito de que rumo deve ser dado agora para essa questão da Vale. O ouvinte participando aqui na PAN. Bom dia, Morning Show, bom dia. Estou falando aqui, tudo aqui é uma balaclava para proteger do frio. Bom dia. Estou falando aqui diretamente de Londres.
Então, mandar um abraço aí pro Edgar, para todos aí da bancada do Morning Show. Paulinha, Fifito e Caio. Caio, parabéns aí por suas ótimas declarações políticas sobre a empresa Vale, lá em Brumadinho. Eu quero que todo mundo vai para cadeia. Se você pegar o salário que eles ganham, o presidente ganha mais de 50 milhões por ano. Se você pegar aí por mês, dá mais de 5 milhões por mês. Você acha que eles estão preocupados com vida humana? Então, cadeia neles. Aí o ouvinte, eu acho que ele estava ouvindo o Jornal da Manhã, porque foi uma conta que o professor Vila fez. Sim, com os bônus, o né? Jornal da Manhã com bônus, tudo. Legal, a participação do ouvinte diretamente de Londres, e ele não desligou a lambretinha. Você viu que ele coloca a balaclava, o capacete e a lambretinha ligada lá. A gente é muito chique com a audiência internacional. Muito chique. Quem que tá aí pra dar hora? Sim, claro. Continua, professor, você viu? Ele ouviu? O ouvinte escuta quem é bom. Você fez a conta? Quem tem argumentos. Você fez a conta. Vira assim e o Reginaldo me ajuda. 11h19, horário de Brasília. Tudo bem? A pergunta que eu faço a vocês, colegas de bancada: quem aqui nunca deu uma entrevista falando um monte de polêmica, falou demais, soltou a língua, jogou tudo no ventilador e depois bateu aquele arrependimento, né? E tentou impedir a divulgação da entrevista? Fala mais, Edgar. Que entrevista foi essa que você se arrependeu? Aconteceu já com você, Ed? Ninguém, né? Mas é o seguinte, o que tá acontecendo, Fefito? Conta pra gente com este macho ogro, nem sei como definir, que macho ogro, ele não é macho ogro, agora ele é vegano. É vegano, Dado Dolabella. Agora ele é esquerdomacho. O que aconteceu com o Dado Dolabella? O Dado Dolabella, gente, ele deu uma entrevista pro programa Fofocalizando. A gente falou lá do Léo Dias mais cedo, então olha só, continuação do assunto. Ele deu uma entrevista pro Fofocalizando, pro Gabriel Cartolano, querido, porque... Bastidor aqui, o Dado disse que daria uma entrevista pro programa pra qualquer apresentador que não fosse o Léo Dias. Não gosta. Aí mandaram o Gabriel Cartolano ao Rio de Janeiro, que entrevistou o Dado sobre suas muitas polêmicas. A conversa aborda tudo: o período na prisão dele por falta de pagamento de pensão, as acusações de agressão, o relacionamento com a Viviane Saraíba, a paternidade, a música, já que agora ele é cantor, a relação com a mãe, as novelas e a relação com Luana Piovani, que foi quem teve o caso mais emblemático de agressão, digamos assim. O Dado, pra quem não lembra, numa balada, foi filmado, inclusive pelas câmeras de segurança, agredindo a Luana Piovani e a Dona Esmê, que era camareira na época de uma peça em que a Luana Piovani tava. Ele foi inclusive condenado a indenizar a Dona Esmê. A entrevista transcorreu com o Dado falando sem fugir de nenhuma pergunta. Ela iria ao ar na sexta-feira, como não deu tempo, o programa só exibiu um pequeno teaser, assim, uma prévia, e deixou a entrevista para ser exibida ontem, segunda-feira. Qual a surpresa da produção do programa quando chega uma notificação extrajudicial dos advogados do Dado Dolabella dizendo que, se a entrevista fosse ao ar, o SBT seria processado? Caraca. Essa tentativa de censura acontece porque o Dado se arrependeu das coisas que ele falou. Ele disse que, inclusive, foram abordados assuntos que aconteceram há mais de 8 anos, portanto não seriam mais relevantes hoje. Só que ele falou sobre esses assuntos. A notificação extrajudicial ainda pede para o SBT tirar das redes sociais todo e qualquer material atrelado a essa entrevista, o que foi feito. O SBT fez isso em respeito porque o Dado já foi protagonista de uma novela do SBT. Eu ia te perguntar uma coisa, Fefito. Quando entram com um processo desse, porque de fato ele deu a entrevista, não e é deve que ter não assinado uma avisaram. sessão de direitos de imagem. Como que funciona isso daí? Tipo, você deu a entrevista... O advogado... O que acontece, Caio? Pode? Aí eu dei... Fui lá, falei um monte de coisa, aí no dia seguinte eu falo, não. A TV, no caso, estaria coberta, né? Eu acho que eles estão cobertos, sim, porque... tanto que fizeram isso de boa vontade, né? Não acho que
que exista assim esse direito, porque houve o consentimento para a entrevista, aquilo já virou matéria jornalística, inclusive, e seria caso de censura, mas eu acredito que pela relação que a empresa tem com o seu ex-funcionário, em respeito a isso, eles falaram, bom, já que você se arrependeu... Respeito agora... pelo E não, dado e não vamos saber o que... Então não vamos saber. É uma relação mais diplomática do que qualquer outra coisa. Joga essa entrevista no ar, SBT. Devia jogar, até porque o Dado deu a entrevista querem boa. mesmo, Mesmo sim. que ele não tivesse assinado a sessão de direitos e imagens, ele não tá lá surpreendido Forçado, na rua, né? forçado. Tá Ou sentado, câmera escondida, tá à sei lá. vontade e tudo mais. Segundo o Léo, inclusive, que foi às redes sociais acusar o Dado de censura, o Dado justifica até mesmo a agressão na Luana, o fato de ter batido nela. Pra quem não lembra, o Dado já chegou a declarar uma coisa bem controversa. Ele já chegou a declarar que ele era agressivo porque ele comia carne. É verdade. Que a carne deixava ele daquele jeito, Edgar. E aí, depois que ele virou uma pessoa vegana, ele agora ficou de boa. Depois ele... da vítima social, a vítima gastronômica. A Luana Piovani foi procurada pelo site Notícias da TV para saber se ela tem curiosidades pelo conteúdo da entrevista, e ela disse que não interessa ler nem tampouco saber o conteúdo da entrevista e jamais comentaria se fosse o caso. Os apresentadores do SBT estão todos muito revoltados, acusando o Dado Dolabella de censura, como de fato é. Mas a coisa mais bizarra é, o Dado hoje em dia só aparece na mídia quando tá envolvido em alguma treta. Faz tempo que o Dado não trabalha mais, né? A gente não vê mais o Dado emplacando um hit, já que ele é cantor, Ele é ruim, ou fazendo novela, ou atuando. E o Dado foi uma grande promessa de galã. Era mesmo? Porque ele é mau ator, ele é mau cantor, ele faz tudo mal. Mas ele é o Neymar, então, agora, aquelas loucas. Não, tô brincando, Vini. Ele é mau, e agora ele quer se vender como a nova Luísa Mel e não tá pegando. Tá forçado, E agora tá forçado. Já tem a Luísa, E né? tem outra coisa, o Dado gastou o tempo de uma equipe de TV. Gastou o tempo, mobilizou uma equipe que foi ao Rio de Janeiro trabalhar, não é só apresentador, é câmera, é técnico, é O tudo Brasil mais. ainda deu né? R$1 milhão pra esse cara quando ele participou da Fazenda. É brincadeira. Ele já gastou. Foi o ganhador, né? Paulinha, vamos falando em ganhador, para o nosso Vamos pros twitteiro campeão. assuntos mais comentados do Brasil com hashtag Cadeia Neles. E quem levou foi o Rodrigo Santos. Vou falar com você aqui no Twitter, Rodrigo. Boa. Parabéns. Isso aí, assim a gente finaliza mais uma edição do nosso Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã estaremos por aqui às 10 da manhã. Valeu, abraço. Tchau. Cuidem-se.